Defesa Espiritual, de Pedro Siqueira. Contaminação por pessoas, lugares e objetos. Narração: Beth Gravina. Boa leitura. No convívio social, percebemos que certas pessoas nos são naturalmente agradáveis, enquanto outras nos causam certa repulsa, ainda que não nos façam nada de mal. Você deve estar pensando: claro, algumas são mais eloquentes, sorridentes, têm bom papo e bom senso, aparência mais vistosa e assim capturam nossa atenção. Este capítulo não é sobre beleza, retórica, etiqueta social, moda ou persuasão. Trato aqui de algo que não tem explicação racional. Algo que todos captamos, vez ou outra, por meio do que se convencionou denominar sexto sentido. Refiro-me àquela impressão que temos de imediato quando alguém que muitas vezes nem conhecemos está diante de nós e pela simples presença nos causa um sentimento bom ou o oposto. Tenho certeza de que muita gente sem razão aparente se sentiu bem, em paz, acolhida, protegida ou alegre na companhia de alguém que a princípio não tem características extraordinárias ou de destaque, nem presenciou algo em especial. Sei que boa parte dos que estão lendo este livro já sentiram algo estranho ao entrar em uma casa ou pegar algum objeto sem compreender o porquê. Para explicar esse fenômeno, começo com um exemplo interessante que aconteceu na década de 1990 com um amigo meu. Certo dia, ele saiu de carro de Fortaleza, Ceará, em direção a uma cidade do interior da Paraíba. A longa viagem pelas péssimas estradas nordestinas tinha uma razão. Sua vida estava atribulada em diversas áreas. Ele não conseguia planejar com segurança os próximos passos que deveria tomar. Como era um homem de fé e por temperamento calmo e prático, concluiu que precisava urgentemente de auxílio para sua tomada de decisão. Necessitava encontrar uma pessoa de oração que tivesse os dons do discernimento e da sabedoria para rezar com ele por sua vida e intenções. Procurando um bom conselho, telefonou para Zitinha, que estava em seu apartamento no Rio de Janeiro. Sem titubear, ela lhe apresentou a solução. No interior da Paraíba, existem 2 irmãs idosas que recebem em sua casa qualquer pessoa que precise de oração. Elas têm os dons necessários para te ajudar. Vá até lá e deixe que elas conduzam a oração. Você pode simplesmente dizer que precisa de uma graça sem especificar o que foi buscar lá. Deixe que o Espírito Santo haja sobre elas. Ao perceber que meu amigo estava descrente, Zitinha deu sua risada característica e acrescentou: uma coisa interessante que você vai notar é que as 2 são muito simples, viveram a vida inteira juntas na pobreza e são praticamente analfabetas. Mesmo assim, dominam bem o Evangelho e são mestras na oração. Imediatamente meu amigo ficou curioso e esperançoso. Se dominavam a palavra de Deus, mesmo sem saber ler e escrever corretamente, e ainda eram fortes na oração, ele fazia questão de conhecer. Ao desligar o telefone com Zitinha, ele disse em silêncio para si mesmo: preciso de alguém que faça comigo uma oração poderosa de libertação e que tenha um aconselhamento certeiro para que essas correntes que estão na minha vida caiam por terra. Vou pegar o carro e dirigir até a casa dessas sábias senhoras místicas. Deus há de abençoar o meu esforço. Confiante em um bom resultado, algumas horas de estrada depois, bateu à porta de uma casa muito simples em um bairro pobre. Foi recebido por 2 senhoras baixinhas e sérias que carregavam um terço nas mãos, usavam vestidos de pano praticamente idênticos e sandálias velhas nos pés. Com poucos móveis, a pequena casa era organizada, limpa e arejada. O sol entrava com intensidade pela sala.
apesar do cansaço da viagem, de estar numa região pobre e de clima adverso, completamente diferente dos lugares em que vivia e frequentava, e apesar da ausência de palavras acolhedoras e sorrisos nos rostos, ele se sentiu muito bem. Foi algo instantâneo, como se estivesse chegando em casa, sendo recebido por sua gente com amor. Aquelas mulheres exalavam algo muito agradável, que os olhos não podiam ver e a mente não conseguia compreender, mas o coração captava. O que era aquilo? Com um gesto, elas o mandaram adentrar a sala onde rezavam com os visitantes a qualquer hora do dia e da noite. Ali havia imagens da Virgem Maria e do Sagrado Coração de Jesus, além dos santos de sua devoção. Não havia dúvidas de que aquele era um lar católico, de pessoas constantes na oração. Logo no começo, meu amigo percebeu que as irmãs conduziam a oração com muita autoridade e entrosamento. Uma completava as frases da outra em uma dinâmica espontânea e gostosa. Ao perceberem que ele estava sentado na cadeira de madeira de pernas cruzadas, elas trocaram olhares rápidos e, com voz calma e firme, ordenaram em uníssono: descruze as pernas e plante os pés no chão. Claro, disse ele, obedecendo com um sorriso, mas ficou intrigado. Mas desculpe perguntar, por que não posso ficar de pernas cruzadas? Quando a pessoa cruza os braços ou as pernas, demonstra que está fechada para as graças de Deus, que não está à vontade na oração. O Espírito Santo não vem sobre ela. Você deve se abrir a ele sem medo ou não vai receber o que necessita. Meu amigo nunca tinha ouvido nada parecido em seus muitos anos de grupo de oração nas igrejas e casas onde estivera. Já que o argumento fazia sentido do ponto de vista da linguagem corporal, ter uma postura de acolhimento, destemida e mais relaxada, não contestou mais. Como Deus nos observa em tudo, provavelmente aquelas senhoras estavam corretas. Assim, ele passou a adotar essa postura em qualquer oração que fazia, ainda que estivesse sozinho, pois entendeu que ali estava uma instrução importante que poderia lhe ter sido enviada do Pai Eterno. Tão logo cruzou as pernas e se concentrou com afinco, sentiu a presença do Espírito Santo no local onde estavam reunidos. Aquilo acalentou seu coração e ele, que em alguns momentos do percurso se sentiu derrotado, pensou confiante: Deus está aqui, ouve nossa prece e vai me apresentar alguma solução. Você certamente captou a mensagem. Não era a aparência, eloquência, beleza ou simpatia daquelas senhoras que despertavam um sentimento tão bom naqueles que as encontravam. Era algo sobrenatural. Por cumprirem os preceitos do Senhor, por serem amigas íntimas de Deus e o servirem dia e noite, elas irradiavam seu Santo Espírito. Transbordavam a paz e o amor do Pai sobre quem estivesse presente lá. O oposto também acontece. Meus leitores e seguidores do YouTube, que conhecem bem meus livros e minhas palestras, já ouviram meu relato sobre a primeira vez que estive em Mostar, uma pequena cidade da Bósnia-Herzegovina, que fica bem pertinho de Medjugorje. Eu estava em uma peregrinação com um grupo de 30 pessoas. Fomos ao mosteiro franciscano de Mostar para uma missa com Frei Joso. O lugar era muito bonito, arborizado com jardins, imponente e bem cuidado. Quando fui dar uma volta no pátio do local, vi uma senhora, 2 rapazes e uma moça que estava sentada em um banco à sombra de uma árvore. A princípio, parecia uma família normal com gente bonita. Porém, assim que olhei melhor a família, me arrepiei da cabeça aos pés. Havia algo de muito ruim ali. Nenhum deles me olhou nos olhos ou se dirigiu a mim. Mesmo assim, meu impulso foi de me afastar o mais rápido possível. Aproveitei que um dos padres me chamou e voltei logo para a igreja do mosteiro.
Sentado em um dos bancos localizado na metade da igreja, minha mente continuava em alerta. Algo me dizia com clareza para ir embora, pois estava correndo perigo. Mas o que poderia me acontecer em um lugar daqueles? Tudo ali parecia na mais harmônica paz. O silêncio reinava naquele dia agradável. De repente, pela porta lateral da igreja, adentrou a mãe aflita com os 2 rapazes que eram fortes e altos, segurando a menina, um em cada braço. Ao perceber que estava no interior do templo, ela se transformou em algo selvagem e jogou cada um para um lado, como se fossem brinquedos de plástico. Seu rosto não era mais o de uma bela moça, mas o de uma criatura estranha e raivosa. Sua voz era gutural e rouca. Seus olhos estavam esbugalhados e vermelhos. O demônio estava nela. Note bem, não havia nada que humanamente ou racionalmente indicasse que aquela menina, sentada em silêncio no jardim, estava possuída pelo demônio. Minutos antes, eles pareciam uma família normal. Estavam todos tranquilos e bem vestidos. Minha intuição, contudo, disparou um alarme. A força que emanava do grupo era maligna e eu não queria estar perto deles. Isso ocorre porque todos nós carregamos um peso invisível aos olhos humanos. Trata-se de uma força, uma luz que nos envolve no plano espiritual. Qualquer um que entre num raio de alcance curto a sentirá. Uma pessoa acostumada a praticar atos de amor, que tem por hábito diário a oração, a meditação e a leitura de textos espiritualizados, transmite uma presença de paz e acolhimento. Popularmente é comum ouvirmos que fulano parece andar mal acompanhado, pois sua presença faz com que o ambiente fique carregado de algo negativo. É exatamente sobre isso que trata este capítulo. Os pensamentos, sentimentos, atos e hábitos de uma pessoa definem, no plano espiritual, se a luz e a força que a envolvem é agradável ou não. De fato, quando alguém se afunda em pensamentos, sentimentos e hábitos ruins, abre brechas para ser acompanhada no dia a dia por espíritos malignos. Tendo em vista as inclinações e escolhas da pessoa, eles passam a municiá-la de ideias cada vez mais melancólicas, depressivas, destrutivas e derrotistas. Ela não sai desse círculo vicioso e, ao se aproximar dos outros, transmite uma energia desagradável. Obviamente, nem sempre podemos dar as costas para essas pessoas. Somos obrigados socialmente ou por laços de família a conviver com elas. Desnecessário dizer que essa energia negativa pode nos contaminar. Se você já esteve em contato com alguém assim e depois ficou com uma sensação ruim no corpo, na mente e no coração durante algum tempo, entende do que falo. O que fazer quando uma pessoa de carga negativa visita sua casa? É necessário aplicar sobre si e sobre seu lar uma limpeza espiritual. Aprendi algumas técnicas com Zitinha que sempre considerei minha mentora espiritual. A primeira providência é se valer de um sacramental, a água benta. No outro capítulo, contei como Zitinha pedia que as pessoas que frequentavam seu grupo de oração fizessem um sinal da cruz com os dedos banhados pela água benta antes do início de qualquer reunião. Na saída, todos eram convidados ao mesmo ritual. O relato do exorcismo do Frei Juan Antônio, em Belém, também confirma essa providência, pois a água benta fez o demônio se revelar em uma mulher. Certas orações também têm o poder de limpar o ambiente. Quando uma ou mais pessoas com grande carga de negatividade chegavam ao apartamento de Zitinha, todos os que tinham caminhada espiritual sentiam de imediato a presença desagradável. Como estávamos ali para interceder pelas pessoas, para que mudassem de vida, não podíamos recusá-las ou expulsá-las. Nos evangelhos, Jesus deixou bem claro que veio ao mundo para os pecadores, os que estavam perdidos, pois quem precisa de médico é justamente o doente. Como discípulos do Senhor, servos em sua obra no mundo, tínhamos a obrigação de acolher essas pessoas que havia muito estavam afastadas de Deus e que, em alguns casos, praticavam magia negra e afins.
Digo essas coisas para que entendam que não era uma tarefa fácil. Eram tardes de verdadeiro combate espiritual. Quando a oração de combate acabava e as pessoas iam para casa, Zitinha fazia com que o núcleo que a auxiliava ficasse e rezasse com ela o ato penitencial e 7 credos. Você pode orar também seguindo o apêndice. Em situações mais graves, quando a contaminação espiritual era forte, ela também fazia o mesmo grupo entoar canções de louvor a Deus e de perdão. Zitinha dizia a todos que caso chegassem em casa e continuassem a sentir o peso daquela tarde de oração, deveriam rezar sozinhos 50 credos. O efeito disso é a libertação. Quando eu tinha por volta de 19 anos, fui a um retiro espiritual no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Dom Cipriano Chagas, monge beneditino, era quem fazia as pregações naquele dia. Ele contou um caso que havia enfrentado como sacerdote exorcista. Uma senhora carioca, católica, muito distinta e rica, percebeu que algo de maligno tinha se instaurado em seu apartamento. Em suas orações, esse fato gritava forte em seu coração. Os negócios do marido e a saúde de toda a sua família começaram a deteriorar em ritmo veloz e sem uma explicação racional. Em desespero, ela chamou Dom Cipriano para ir até a sua casa e discernir se aquela crise toda que se abatera tinha origem no mundo espiritual. Tão logo entrou na residência, Dom Cipriano bateu os olhos em um enorme quadro que ocupava boa parte da parede da sala. Aproximou-se para o examinar melhor. Depois de alguns segundos, declarou: "Este quadro é a razão para as coisas irem mal aqui." "Dom Cipriano, compramos este quadro em um leilão. É uma obra de arte cara. Além do mais, não existe nenhum símbolo ou imagem que remeta ao maligno no quadro. Veja bem. É ele que está contaminando as pessoas e tudo mais nessa família. Aliás, como a senhora mesma disse, ninguém sabe a procedência dessa obra de arte. Ela tem muitos anos, certamente. Nesse período, é muito provável que tenha permanecido em ambientes carregados de força negativa e as tenha absorvido. Talvez tenha sido pendurado em paredes que testemunharam algumas tragédias. Agora, magnetizado dessa forma, irradia mal sobre sua família e seus negócios." Bastante impressionada com a firmeza do sacerdote, a mulher queria se livrar daquela onda maléfica. "O que devo fazer?" "Destruir esse quadro." "Simplesmente quebrá-lo?" "Não, ele está tão contaminado que o correto é queimá-lo para que restem apenas cinzas e ele não cause mais problemas a ninguém." "Entendi. Farei isso imediatamente. Obrigada, Dom Cipriano." Quando eu tinha por volta de 25 anos e dirigia o terço na paróquia de Santa Mônica, uma vez por semana, transmitia uma mensagem a respeito de um objeto contaminado. Ao final da oração, uma senhora muito educada e bem vestida veio falar comigo. "Pedro, você deu uma mensagem que penso ter sido para mim." É muito difícil me lembrar do conteúdo e do destinatário das mensagens. Esclareci, cansado. "Você falou meu nome e disse que ganhei de presente um vaso enorme com adornos pintados à mão. Como você não me conhece e é a primeira vez que venho à reunião do terço, fiquei muito impressionada." Ela sorriu. "De fato, há uns meses recebi exatamente esse presente. Foi uma amiga que o trouxe para mim." "Então a mensagem era boa?" "Por um lado, sim. Por outro..." Ela me olhava com preocupação. "Qual a parte ruim?" "Você disse que havia uma magia dentro de um saco plástico no fundo do vaso, por baixo da terra que sustenta as plantas, e que isso está prejudicando o meu casamento e minha saúde, bem como a do meu marido e do meu filho." "A senhora é casada e tem um filho?" "Sim, você foi preciso. Daí a minha preocupação. Será que dentro desse vaso existe algum tipo de magia negra para destruir minha família?" "Só saberemos depois que a senhora investigar o vaso quando chegar em casa." Na semana seguinte, a mesma mulher estava presente na reunião de oração. Ao final, com uma expressão triste, veio falar comigo. "Pedro, lembra da mensagem da magia dentro do vaso, dada no último terço?"
Sim, lembro bem. Depois que meu marido e meu filho saíram para seus afazeres, eu e a moça que trabalha lá em casa esvaziamos o vaso na área de serviços do apartamento. No fundo havia um pacote de plástico negro preso com fita adesiva. Quando o abrimos, encontramos algo um tanto melado e alguns objetos estranhos. Havia até mesmo um símbolo esquisito em um broche esculpido em prata. E o que a senhora fez com tudo isso? Em primeiro lugar, agradeci a Deus por ter estado aqui, nesta igreja, com você, aquele dia. Ela abriu um sorriso educado. Sem isso, jamais saberia que tinham feito algo contra mim e minha família. Em segundo lugar, como aquilo era mesmo magia negra, coloquei tudo em uma sacola e levei a um sacerdote amigo. Espantado com a situação, ele garantiu que iria incinerar tudo e exorcizar o que restasse. Excelente providência. Espero que a nossa saúde, harmonia, paz e prosperidade retornem imediatamente. Ao eliminar de sua casa o foco do maligno, a senhora certamente perceberá uma grande melhora. Contei os fatos acima para que fiquem atentos a tudo aquilo que adquirem ou guardam em casa. Existem objetos mais óbvios, por conterem símbolos ou desenhos que remetem a algo esotérico ou maligno. Normalmente, aqueles que são precavidos os evitam, mas há situações mais difíceis quando o maligno se encontra escondido. Nesses casos, apenas a intuição da pessoa de oração pode funcionar como um alarme. Conclusão: não deixe sua vida espiritual de lado. Da mesma forma que pratica exercícios físicos, pratique também os espirituais, para que a saúde em ambas as áreas não desapareça de uma hora para outra e deixe você na mão. Até a próxima leitura. Um abraço a todos.